Então, o tema da aula hoje é a paz que o mundo não dá. É do Elder Jeff Holland, do Coro dos Doze. E é um tema bem especial, tá bom? Que realmente na conferência, né, todos os apóstolos e todas as autoridades que discursam na conferência, eles vêm trazendo, né, assuntos bem modernos para os nossos dias, né? Assuntos que todos nós às vezes estamos passando, ou que vamos passar, ou que conhecemos algumas pessoas que estão passando, né? Então, o evangelho, ele realmente é o evangelho de Cristo, né? Então, o Helder, ele fala para gente, né, que instrumentos que precisamos para criar um dia mais belo e para fazer prosperar uma economia de bonde genuíno são encontrados de modo abundante no Evangelho de Cristo. Então, muitas vezes a gente quer ter uma vida mais digna, a gente quer ser abençoado com todas as coisas que Deus ele promete a nós aqui na Terra. Só que para tudo que Deus promete, né, a gente tem que cumprir com algo. É bem o que fala a doutrina desse convênio 82:10, né, que ele fala: Eu, Senhor, estou obrigado quando fazerdes o que eu digo, mas quando não fazerdes, não tendes promessa nenhuma. Então, o profeta, o apóstolo, né, ele começa a falar sobre a Páscoa, né? Lembrando que a conferência foi bem na Páscoa. E ele fala sobre a Páscoa quando Jesus ele concluiu, né? Ele se reuniu com os 12 apóstolos e ele deu o início de sua majestoso discurso de despedida ao dirigir ao Getsemane e a traição e a crucificação. Então, isto ele antes, né, de realmente se entregar, né, de ele sabia que era o último dia deles, eram os últimos dias dele, ele fez a última ceia com os apóstolos. E ele passou algumas instruções que todos nós temos que continuar seguindo isso, para que a gente tenha alegria aqui nessa terra. E ele fala: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Né? Então ele fala para que a gente não se desespere com todas as coisas que a gente passe nessa vida, ou que vai passar nessa vida. Lembrando que a gente tem que crer nele, né? E ele realmente vai fazer com que nossos fardos se tornem leves. Ele fala que ele não nos deixaria órfãos e que ele voltaria para nós, né? Ele morreria e que depois ele voltaria para a gente. E ele fala: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá, né? E que ele fala para a gente não se turbar nosso coração, nem se atemorizar. Então, nós vivemos em dias, né, que estamos vivendo hoje, que muitas vezes a gente até quer, né, se aterrorizar com tudo que a gente está vendo acontecer. Né? A gente está no meio de uma pandemia, 2 anos aí de pandemia já, praticamente, né? E que cada hora a gente vê que as coisas, em vez de melhorar, algumas vezes ela dá uma pioradinha, né? Mas graças ao Senhor a gente. E ele fala que na nossa vida há momentos difíceis nesse mundo, inclusive para os fiéis. Então, muitas vezes, né, a gente acha porque nós somos fiéis, a gente não vai passar por dificuldades, né? Mas a gente vai. E ele fala que só o nosso consolo vai ser Jesus Cristo, que ele é o Cordeiro Pascual, né? Ele realmente tomou nossas dores sobre ele. Eu gosto muito de lembrar da escritura que o Salvador ele fala que o jugo dele, o fardo dele é leve. Ele vai estar carregando conosco nossos fardos, tá? E a gente tem que confiar nisso. E que não devemos pensar que a nossa vida vai ser um mar de rosa porque eu sou membro da Igreja de Cristo. Acredito que todos vocês que estão na aula, em algum momento, né, passaram por alguma adversidade, alguma dificuldade, algumas incertezas, né, durante esses dias. E, né, e dias que virão. E ele fala que ele dá um conselho aqui, ó. Eu vou ler para vocês porque eu não tenho como compartilhar. Ele fala assim: tendo em mente as horas difíceis de Cristo enfrentou ao ir em direção à cruz, e seus discípulos enfrentaram ao levar o evangelho para o mundo no meridiano do tempo, acompanha-se uma mensagem relacionada, destinada aos membros da Igreja do Salvador nos últimos dias.
ele se encontra em meio ao imenso número de versículos do livro de Mórmon, dedicado várias vezes vários tópicos de conflito, desde a conduta eternamente irritante de Labão e Lamuel até as batalhas finais envolvido milhões de soldados. Uma das razões óbvias desse ênfase é que, tendo em vista o fato do livro de Mórmon ter sido escrito por leitores desses dias atuais, os autores, os que vivenciaram muitas guerras, perfeitamente nos alertou que a violência e conflito seriam uma característica marcante do relacionamento entre as pessoas nos últimos dias. Então, a gente vê realmente claramente no livro de Mórmon, né? Muitas coisas a gente vê que aconteceu com eles, né? Como ele fala aí, às vezes até as irritantes, né? Atitudes de Lamã e Lamuel. Mesmo eles tendo visto o anjo, mesmo eles têm um pai que é profeta, que guia eles, mas mesmo assim eles seguiram por caminhos que não têm a volta. A gente vê que muitos realmente uma batalha. Ele fala até sobre os guerreiros de Alamã, né, que são os filhos daqueles lamanitas que se tornaram anti-lefneitas, né, e se tornaram o povo de Amon também. Né? Eles deixaram todo o pecado para trás e começaram a viver uma vida nova, se tornaram novas criaturas. Mas isso não quis dizer que eles não iam ter mais aflições, que eles não teriam dificuldades. Então, todos nós aqui na Terra, né, anos atrás, Jesus Cristo ele já dizia que nos últimos dias a paz seria tirada da terra. Né? E a gente viu isso acontecendo várias vezes nessa dispensação, depois do Evangelho restaurado. A gente viu guerras, a gente viu a Segunda Guerra, a gente vê se encaminhando para uma Terceira Guerra, a gente vê guerras de ideologias também, né? As pessoas, cada um acreditando naquilo que elas acham que é bom, colocando o errado como certo, muitas vezes. E quais são algumas das coisas. Eu gostaria que alguém pudesse me falar uma coisa que o mundo prega, que a gente sabe que é errado, e o mundo prega correto hoje. Alguém podia falar para mim? Para nós, né? Vou direcionar, tá bom? Senão ninguém me responde. Quer falar, Renata? Você abriu o microfone? Ah, Lana, pode falar. Acho que prega muito a mulher ser individual, né? Ser autônoma, né? É isso mesmo. Né? A mulher ela vai trabalhar fora, até na conferência de mulheres foi falado um pouco sobre isso, tá? Mas o Senhor, ele sabe, na conferência de mulher, eles tocaram muito tópico. Uma das irmãs, ela fala, é repórter, e ela falou que ela teve que deixar ela, e muitas pessoas seu filho, né, alguns membros da igreja. Mas às vezes é o que o Senhor a gente tem que fazer. Trabalhar é uma coisa, mas como a Alana falou, essa ideologia que as mulheres podem fazer tudo que os homens fazem, né? Ah, mas é direitos iguais, né? A gente trabalha, né, dentro do evangelho, isto é uma parceria, tá? Homem e mulher trabalhando lado a lado, né, para aliviar fardos, né? Não colocar fardos maiores do que somos capazes de suportar. E a gente vê muito mundo trazendo isso. O homem pode fazer aquilo, e assim Satanás ele vem incitando o coração dos filhos dos homens à prática do errado, tá? Trazendo isso, né, como o correto. E aí ele fala que a gente está vivendo em um mundo que está arrojado com a tormenta e o destolo, tal como Jeová disse que seria encontrado e que ele chamou de convênio da paz. Então, hoje, né, a gente tem que realmente estar buscando esse convênio da ter esse conhecimento de buscar a paz em nossas vidas, né, direcionar a paz em nossas vidas, né, para que o Senhor ele possa realmente, né, nos dar aquilo que precisamos. E muitas vezes as mulheres vão abnegar algumas coisas para criar seus filhos no caminho correto, trazendo princípios corretos. Há muitos e muitos anos aí, quando eu entrei na igreja, né, que eu ainda entrei quando criança,
Existia um slogan da igreja que todo mundo citava, e ele era do presidente David O. McKay. Ele dizia que nós tínhamos que transformar nosso lar num pedacinho do céu. Então, isso é um mandamento, que a gente tem que transformar nosso lar em uma parte do céu. Só que a gente está vivendo dias que essas coisas não estão sendo assim, né? Não está sendo realmente o nosso lar, às vezes, por escolhas de algumas pessoas, elas não estão se tornando um pedaço do céu aqui na Terra. E o presidente Russell M. Nelson, ele ensina que ela não precisa ser tirada de nós individualmente. A paz, ela vai ser tirada do mundo como foi profetizada. Mas o presidente fala que ela não precisa ser tirada de nós, do nosso meio, né? De dentro da gente, de dentro da nossa família. Não é preciso isso. Lembra que tem uma escritura que fala que nos últimos dias vai ser um grande e terrível dia. Grande para aqueles que buscam as coisas de Deus, mas terrível para aqueles que realmente buscam fazer as coisas erradas, né? Que buscam, né, não ligam mais para os convênios do Senhor. E o apóstolo ele vai bem a fundo sobre isso, muitas coisas que estão acontecendo muito em alguns lares hoje. E ele fala que Cristo, né, pela expiação dele, ele é o bálsamo. Ele realmente tira nossas dores. Ele alivia o nosso fardo. Ele nos dá a paz que precisamos para ter alegria em nossos dias. Só que mesmo assim, né, muitas pessoas elas vão buscar caminhos errados, né? E ele vem falando que ele fala que a gente tem que estar nos preparado para realmente resolver problemas difíceis que vamos passar. E que a gente pode clamar aos poderes do céu. Para ter acesso a esses poderes, precisamos viver o que essas mesmas escrituras chamam de princípio da retidão. Agora, entender essa conexão entre o princípio do poder é a única lição que a família humana nunca precisa ser capaz de se arrepender. Assim declara o Deus do céu e da terra. Então, se a gente quer ser poupado de todas essas coisas que a terra vai passar e está passando, é preciso que a gente tenha um viver reto, um viver digno, né? Que a gente esteja preparado, né, para realmente viver todas as coisas, né, que o mundo está passando, mas com a proteção do Senhor. E ele fala algumas coisas que a gente pode fazer, que foi o que o Salvador, quando ele estava na cruz, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Quando ele estava no jardim do Getsemane. Joseph Smith, quando ele estava na cadeia de Liberty, né, lá no frio, né, no meio de um monte de confusão, de soldados reclamando e xingando, né, ele falou com o Senhor, né, no frio da cadeia. Foi-lhe ensinado que o princípio da retidão, inclusive a virtude, e com a paciência, a longanimidade, a brandura e o amor não fingido, sem esse princípio, fica claro que em algum momento nós nos deparamos com a discórdia e a animosidade. Então, se a gente não viver realmente, né, os mandamentos de Deus, buscar ter essas coisas, paciência, amor não fingido, longanimidade, paciência, né, realmente a gente termina se afastando de toda a retidão, né, e aonde as coisas vão acontecendo. E a parte mais tocante desse discurso, que eu vou passar para ela agora, é que o Gordon Ben Hinckley, ele fala sobre maus tratos, né? Homens que maltratam a família, né? Que abusa da família, né? Tanto nas palavras, no linguajar, né? E que até realmente ele fala sobre pornografia, abuso sexual, né? E ele fala que aí desses homens, né? Por causa do sacerdócio deles, ele é um amigo sacerdócio, né? E eles realmente estão condenados. Né? Então, é uma das coisas que a gente vê muito acontecer, né? Não deveríamos ver, mas dentro do evangelho, às vezes a gente vê alguns lares que não estão centralizados em Cristo, né? Que essas coisas acontecem. Né? E isso é fato, porque a gente vê numa conferência sendo falado isso para a gente. Né? Então, em algum lugar, em algum lar, em algum momento, essas coisas estão acontecendo. Ele fala da maneira como ele fala que
que fenômeno trágico e repugnante é os maus tratos à esposa, afirma ele. Qualquer homem dessa igreja que maltrata sua esposa, ou a humilha, a insulta, ou exerce sobre ela injusto domínio, é indigno de possuir o sacerdócio. Ele é indigno de possuir uma recomendação para o templo. Igualmente desprezível, resulta que ele, em qualquer forma de abuso com criança ou com qualquer outro tipo de abuso. Tá? Então, a igreja está vindo trazendo isso muito para a gente, né? Sobre abusos, né? Que as pessoas, que os maridos vêm trazendo dentro do lar, na família, né? Que a gente tem que estar atento a isso. Tá? A gente tem que estar buscando a inspiração de Deus, né? Para que a gente possa saber o que nós temos que fazer numa situação dessa, né? Então, é bem importante que a gente se apegue a essas verdades, tá? Eu sei que muitos dos lares dos membros da igreja são lares justos, onde homens presidem com o sacerdócio de Deus, com a autoridade de Deus, agindo por inspiração dele, né? E realmente sendo grandes líderes dentro da igreja. Mas, como é aqui fala, também existe outros que fazem essas coisas, né? Que agridem mulher, que não respeitam a mulher, né? Que fale ou haja, né? Com qualquer coisa que vai fazer com que o Espírito de Deus se afaste dele e do lar, tá? Isso também se aplica às mulheres, né? Nós estamos vivendo em uma época hoje onde a Alana até falou, né? Os direitos iguais, né? O direito de assumir seu lugar na sociedade. Muitas mulheres também, elas podem cometer essas coisas, né? Muitas vezes a gente visa muito no homem, mas tem muitas mulheres realmente que elas terminam indo por caminhos que não deveriam, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o tipo de pessoas que a gente anda, tá? Eu gosto muito, né, de usar ele ao contrário, eu vi muito em Recife citar ele. E me diga com quem andas, eu direi com quem é. É um ditado bem popular no Brasil, né? Então, muitas vezes a gente acha que, se eu fizer uso disso, sim, não tem, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque algo que viu que é muito feio à primeira vista pode ser muito e muito bonito para a gente, tá? Então, que a gente possa, né, ser mulheres, tanto tomar conta, olhando o que está acontecendo ao nosso redor, né, com o nosso cônjuge, né, principalmente isso. A mulher, para apoiar o marido, ela também tem que estar vendo o que ele está, né, de ele está, podem ajudar ele usando a expiação de Cristo, né, para que ele se torne esse portador dentro do lar, tá? Não sejamos pessoas amando, mas sejamos mulheres, né? Os líderes da igreja vêm nos ensinando muito agora. A gente assumiu o lugar que é nosso, tá? De ajudar, de estar do lado do homem, lado a lado, trabalhando lado a lado, apoiando o outro. Eu sei que muitas vezes, né, a gente pode pensar que não tem saída, muitas coisas que nós estamos passando. Mas lembre, né, como ele Cristo é real. Sobrepujar todas as nossas dificuldades aqui na Terra. Não tem nada realmente, né, que a expiação de Cristo, o amor dele, não possa nos ajudar. A gente nunca está sozinho em nenhuma situação. Cristo, ele está conosco. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso Pai, ele nos guia e nos orienta. Só cabe a cada uma de nós continuar orando e pedindo orientação de Deus, o que temos que fazer aqui na Terra, para que possamos ser sempre mulheres valentes. O sacerdócio precisa de mulheres fortes para ajudar eles a realmente trilhar o caminho que eles devem trilhar, tá? Dentro do Evangelho não existe aquela história de que atrás de um grande homem, Evangelho, do lado de um grande homem existe uma grande mulher, tá? Então, para que os maridos de vocês possam ser o melhor portador do sacerdócio, para que haja paz e harmonia, que não haja abuso, é preciso que a mulher ela também seja forte e valente, né? Para que ela possa defender o seu lar e a sua família, né? E que possa também, na medida do possível, ajudar o marido a enxergar o caminho que deve seguir.
Eu sei que muitas vezes é estranho a gente estar numa conferência, autoridades vindo trazendo um assunto desse, num lugar onde nós podemos achar, poxa, a gente vive o evangelho de Cristo. A gente somos servos do Senhor, somos líderes do Senhor. Mas na realidade Satanás ele está assolando a terra e ele está colocando com as coisas erradas se pareçam corretas. Então que sejamos guardiães da virtude. E foi o que o profeta falou. Nunca o tempo precisou tanto de mulheres virtuosas, de mulheres que assumam o seu lugar na sociedade para proteger seu lar, sua família e sua religião. Que nós sejamos essas mulheres valentes, que o Senhor está forjando na fornalha das dificuldades. Né? Nós realmente estamos podendo, vamos sair de todas essas coisas mais fortes, se buscarmos orientação e de que maneira devemos agir. Colocando o nosso joelho no chão e sempre orando e pedindo orientação do Senhor do que temos que fazer para nos tornar pessoas melhores. Então eu sei realmente que essas coisas elas são verdadeiras. Eu sei que Cristo ele vive e que ele nos ama. Eu sei que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor ele vai nos abençoar e teremos uma coroa da justiça, uma coroa de vitória e teremos nossa família para a eternidade. Que vocês mulheres que hoje é Dia das Mães, né? Parabéns para vocês, que vocês sejam essas mulheres valentes, tá? Essas mulheres que ocupem o lugar na sociedade, levando isso para os seus filhos, né? Para o seu marido, né? Sendo sempre uma luz, como o Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma vela e colocar embaixo do alqueire, mas no velador para que dê luz a todos aqueles que estão na casa. Vocês são essas mulheres de luz, tá? Que tem que mostrar a luz de vocês, de vocês, fazer com que ela brilhe, né? Para que todos possam realmente ver essa luz brilhar. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sou grata ao Pai Celestial por ser uma filha dele e poder saber disso, que mesmo em momentos difíceis nós podemos encontrar a paz que o Senhor ele realmente quer que nós encontramos. E quando a gente conseguir ter a paz, é a paz que Deus dá, não a paz que o mundo dá. Então, que nós possamos buscar mais esse conhecimento do que o Senhor quer que nós façamos. Né? Sigamos o profeta. Quem não assistiu à conferência de mulher, das mulheres de Biaiú, tá no YouTube até setembro. Tem a oportunidade de ver lá. Muitos conselhos realmente foram dados para nós mulheres, tá bom? Para que a gente possa continuar sendo mulheres dignas aqui na Terra. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e essa aula que eu compartilho nessa tarde, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.